Bem-vindos a mais um episódio. Hoje vou-vos mostrar o funcionamento do Tesla Model 3 tração traseira Highland, que é o carro que eu tenho. Neste momento estou a conduzir em estrada de paralelos. Vamos ouvir o som. Já deu para ouvir alguma coisa, não, é silencioso o carro, claro que tem aqueles ruídos, mas são ruídos perfeitamente normais e que se ouvem em qualquer carro, ainda para mais nem se ouve motor. Eu hoje vou-vos falar um bocadinho sobre as características desse carro, a sua condução, a configuração do carro. Aqui estou a percorrer já piso alcatroado, sem serem paralelos. Vamos ouvir o som. Estou aqui junto à praia em São Félix da Marinha. Vou-vos mostrar agora aqui algumas características do carro. O que destaca logo de diferente são precisamente essas óticas aqui. São mais estreitas, mas dão um ar mais felino, mais esportivo do que o modelo anterior. A traseira também é mais elegante, mais esportiva. Outra diferença aqui na letra, antes era o símbolo que havia aqui. Havia um símbolo da Tesla e agora temos aqui as letras Tesla. Para abrir a mala basta fazer isto. E a mala abre. Agora, qual é a grande diferença? É esta. Nós carregamos aqui no botão e a mala fecha, sozinha. Outra forma de abrir a mala. Carregar aqui, também podemos pausar a meio. E se a quisermos fechar, voltamos a carregar e ela fecha. A frunk, que é a parte da frente. Carregamos aqui e ela abre. Depois é só ir à frente e abrir. A frunk é esta. Eu costumo lhe chamar o sítio dos leitões. Eu normalmente, quando vou buscar leitão, ponho aqui o leitão. Vou só arranjar oportunamente um tapete para pôr aqui. Outra diferença é que os líquidos de limpa-vidros agora é aqui, antes era aqui. Para fechar a frunk é assim. Pousamos, tem que se ouvir 2 cliques. A mala traseira tem este espaço todo. Muito bom. Os bancos estão para rebater, mas isto já lá vamos. E aqui por baixo temos aqui muita arrumação. Estão aqui os cabos. Depois aqui no canto temos aqui um espaço para pôr o que apetecer. Existem no mercado, no aftermarket, alguns recipientes próprios para pôr aqui. Espaço não falta. Vamos começar aqui pela parte de trás do carro em vez de começar pela frente. Abrir a porta, assim, e fazemos assim, fechamos. E reparem só que isto, a própria porta
o fecho da porta já não é tão primário, ou seja, agora já tem mais qualidade. Isto porquê? Porque tem aqui uma peça que vai encaixar aqui e ajuda a que o som ao fechar já seja um som premium. Ora ouçam, tentem ouvir. Aqui no banco de trás é super confortável, espaçoso. Dá inclusive dá para rebaixar aqui o apoio do braço. Um copito aqui, uma bebida e uma pessoa está super confortável. Aqui atrás temos um ecrã para os passageiros do banco de trás. Podemos ligar o ar-condicionado aqui. Podemos direcionar o ar-condicionado para onde quisermos. Dá para diminuir aqui a intensidade do ar-condicionado. Podemos ligar aqui o ar-condicionado. Depois temos aqui para ouvir música. O cinema, pode ser Netflix, Twitch, YouTube e os tutoriais. Aqui jogos, tem uma série deles. Aqui são, digamos, as definições. Depois aqui é para aumentar ou baixar o som. Temos aqui a particularidade dos bancos, que aqui dá para empurrar o banco da frente. Estão a ver essas duas setinhas aqui? Reparem. Depois podemos pôr o banco a aquecer. Aqui são bancos aquecidos. Podemos fazer variar a intensidade. Vou-vos mostrar, portanto, o verdadeiro espaço da mala com os bancos rebatidos. Para rebater os bancos, fazemos assim e baixamos assim. E aqui temos uma belíssima mala. Aqui temos a mala, muito espaçosa. Uma excelente opção que este carro tem. Tem as jantes aéreo que dão mais autonomia ao carro só por ter estas capas protetoras que dá para tirar, mas eu não recomendo, porque isto ajuda a ter mais autonomia. E pneus, como eu gosto, pneus Michelin e Primacy. Michelin já é, para mim, é a melhor marca de pneus. É a minha opinião, mas gostava de saber qual é a vossa. Agora vamos ver a parte da frente do carro. O volante, bem mais confortável ao tato. Também é um volante que pode ser aquecido. No inverno dá muito jeito. Depois, não existem manetes. Não há manetes. Está tudo aqui no volante. Então é assim, isto é o pisca para a direita, pisca para a esquerda, para ligar os médios e os máximos. Temos aqui para limpar os vidros. O microfone. Por exemplo, microfone. Toca aí qualquer coisa. Aqui é para o Cruise Control. Para o Autopilot, carrega-se 2 vezes, mas não é rápido, é 1, 2. Para o Cruise Control adaptativo, basta 1. Aqui é para a câmara traseira, como se pode ver aqui.
Tem um material alcântara que também é muito bom. E depois tem aqui a iluminação, que dá para pôr iluminação de várias cores aqui à volta. Aqui já não tem aquela tipo tábua de madeira, amadeirada, portanto tem este tecido, que é muito mais agradável visualmente, sem dúvida. Os bancos são excelentes, são aquecidos e arrefecidos também, o que é muito bom. Aqui aquecidos. Botão da porta, que chama bem mais a atenção do que antes. E aqui o comando dos vidros, que também existe no lado do passageiro. Temos aqui também espaço de arrumação aqui para pôr o telemóvel a carregar, por exemplo. Aqui são outros espaços de arrumação, tem as minhas chaves, os comandos. Aqui tenho um cabo USB-C que está ligado aqui ao isqueiro para colocar ali no isqueiro. Aqui um porta-copos. E aqui tenho mais espaço de arrumação, inclusive espaço para pôr cartões. Vamos então demonstrar um pouco o carro e para ver o ecrã tátil. Primeiro temos aqui os condutores. Aqui dá para configurar as definições dos condutores, está com entrada fácil porque ainda não comecei a andar. Mas quando eu começar a andar, vou carregar no travão e já vai para a configuração do Pedro. Para andar com o carro para a frente, primeiro é pôr o cinto. E depois eu tenho que se manter o pé no travão e depois para a frente. E o carro anda para a frente. Se quisermos fazer marcha atrás, pé no travão e deslizamos assim para trás até ir até esta linha branca. Pronto, largar o pé do acelerador e já está. Mantemos espremido aqui no meio, no P, no hold, e o carro está parqueado. Vista aqui do ecrã principal. Gosto muito mais deste formato, vê-se o carro todo, até dá para brincar aqui um bocadito com ele. Temos aqui os dados das viagens, desde o carregamento, viagem A, é possível pôr mais coisas, aqui, basta ir aqui às viagens e selecionar o que se quer, por exemplo, se quiserem que se ponha tudo, põe-se tudo, como podem ver, aqui no lado esquerdo. Aqui são os controles principais, se quisermos configurar a recolha de espelhos, ligar ou desligar o bloqueio para crianças, bloqueio de portas, abrir o porta-luva daqui, por exemplo, e depois fecha-se novamente. Pôr em automático os limpa-vidros, mas eu não recomendo isso quem tem tratamento cerâmico, porque normalmente quando há tratamento cerâmico no vidro, a velocidade ajuda a que a água vá para o tejadilho. Os espelhos dá para baixar ou subir. O carro neste momento está parado e continua a gravar porque temos aqui o sentinela ligado, portanto podemos desligar perfeitamente e o sentinela deixa de estar ativo. Podemos pôr em neutro, mas isto não convém mexer. E aqui, se deixarmos o carro a lavar, devemos carregar aqui em car wash. E assim o alarme não toca e o carro fica preparado para a lavagem. Aqui dá para subir ou baixar a direção. E aqui dá para controlar o brilho. Portanto, põe-se em alto e ele vai para automático consoante a iluminação exterior. Depois temos aqui a dinâmica, que dá para escolher se pretendemos normal ou relaxado, o peso da direção, mudança automática a sair de estacionamento. Depois temos o carregamento, que está sempre a 100% por se tratar de uma bateria de lítio, ferro e fosfato, que se deve carregar a 100 pelo menos uma vez por semana.
Depois temos o piloto automático. Eu tenho o piloto automático e carrego 2 vezes para ativar o autopilot. Aqui a definição de velocidade é o limite de velocidade, com uma porcentagem, aqui eu pus está de 0%. E ele avisa quando eu ultrapassar o limite de velocidade. Se eu puser, por exemplo, 10%, isto significa que ele, se eu estiver na autoestrada e por exemplo, a andar a 130 e ele não apita, mas a 133 km ele já começa a apitar, a dizer que eu estou a exceder a velocidade. Mas pronto, vamos por aqui em 5%. Alerta de colisão frontal, depois correção de transposição de faixa, quando o carro se percebe que eu estou a ir para a faixa do lado sem eu ter sinalizado a manobra, ele tem tendência portanto, a fazer a correção ele mesmo, ou então avisa. Por acaso a mim já me aconteceu ele próprio fazer a correção e estando aqui configurado como aviso. Uma série também de avisos que até podemos acionar. As fechaduras, não tem nada a saber. Trancagem ou afastar-se, isso é muito bom, porque assim a pessoa não tem que se preocupar em se lembrar se fechou ou não o carro. Aciona isso e está feito. Não recomendo que exclua a casa, porque às vezes podem deixar o carro à porta de casa e depois não se lembram e pode ser uma chatice porque podem entrar no carro, não é? Porta-bagagens mãos livres. Vamos fazer aqui uma demonstração do porta-bagagens mãos livres. Vamos imaginar que eu estou com um saco cheio de compras e não me dá jeito de pousar o saco de compras no chão para abrir a porta do carro. Esta funcionalidade só funciona neste momento e até à data só quem tem iPhone 11 ou superior. Acho que é importante ter um som de confirmação a trancar de portas, que é para à distância se perceber que o carro ficou trancado. E se às vezes um vidro estiver aberto, ele fecha automaticamente. Luzes. Os faróis estão em automático. Aqui a iluminação de destaque. Dá para brincar aqui um bocadinho. Já vos vou mostrar. Depois temos aqui o ecrã, modo de limpeza do ecrã. Por exemplo, queremos limpá-lo, aconselho-vos a pôr aqui um protetor para o ecrã. Mate é o ideal para diminuir o brilho do próprio ecrã, o reflexo do brilho do próprio ecrã. Bloquear ecrã traseiro. Ele bloqueia o ecrã traseiro. Eu normalmente aqui a função da roda de scroll, que é esta, é a roda aqui do lado esquerdo do volante. Ao manter premido, guarda na dashcam, que às vezes pode ser importante. E depois temos aqui a configuração das percentagens, quilómetros, o que quiserem pôr. E temos aqui o ecrã das viagens, que já estivemos a ver, portanto eu tenho aqui configurada a viagem atual, desde o carregamento e agora a viagem A. Tirei o odómetro. Mas se eu quisesse voltar a pôr o odómetro era só pôr aqui e pronto. Assim é melhor. Navegação. Ora bem, aqui dá para pôr com som, mas eu pessoalmente não gosto. Vira à direita. Daqui a 100 metros vira à esquerda. Não quero, não gosto. E depois temos o planeador de viagem, o reencaminhamento online para dar outro percurso alternativo para poupar 5 minutos. Se quisermos aumentar, é só clicar aqui e está feito. Evitar portagens ou evitar ferros. Depois temos aqui a segurança. E aqui no Sentinela aí já excluo a casa. Eu trabalho a partir de casa, portanto excluo o trabalho.
Isto é preciso também definir a morada de casa e de trabalho, como é evidente. Depois aqui a dashcam com buzina, por exemplo, eu carrego na buzina e ele, quando estou a circular, carrego na buzina e ele grava na dashcam. Depois pino para conduzir, pino porta-luvas. Eu aconselho-vos a pôr o pino para conduzir. Eu vou pôr um, porque assim é mais uma segurança extra. Proteção contra o sobreaquecimento do habitáculo. O modo Joe, os avisos sonoros são menos estridentes, por acaso até vou experimentar. E o aviso de sonolência do condutor, portanto, seja, é a câmara do habitáculo, determina conforme o padrão de condução se o condutor estará sonolento ou não. Já aconteceu com os meus 2 amigos na viagem que fizemos no teste de autonomia dos 1000 km, mas comigo não acontece. Ora bem, depois temos aqui a assistência. Pronto, temos aqui os pneus, aqui a quilometragem para a manutenção. Eu acho que isto é muito importante porque permite saber quando é que deve fazer a rotação dos pneus. Deves fazer a rotação dos pneus aos 10.000 km, que é para dar uma vida mais prolongada aos pneus. E aqui, quando fizerem a próxima rotação de pneus aos 10.000 km, chegam aqui à reinicialização, clicam aqui e fazem a reinicialização. Não tem nada que saber. E depois tem aqui uma série de botões para configurações, mas aqui também não é preciso fazer praticamente nada. Só que no caso de reboque, quando o carro está variado, limpar dados do navegador, quando já nos convém fazer assim de vez em quando. Temos aqui o software, onde consta aqui a informação do veículo, que é bomba de calor, íons de lítio, capacidade do modem até 4G, infelizmente ainda não é 5G, e depois o processador é o AMD Ryzen. E o tipo de bateria. É pena não indicarem o tamanho da bateria. Isso é pena. O sistema de áudio é base, nos outros, no Performance e no Long Range é Premium. Mas o base chega perfeitamente. Preferência de atualização software, e pronto. Depois temos aqui as redes Wi-Fi, que dá para procurar e encontrar redes Wi-Fi e ligar a elas. O Bluetooth, para saber quais são os dispositivos que estão emparelhados. E depois aqui as atualizações que quiser adquirir. Temos aqui uma série de opções aqui em baixo. Temos aqui o telefone. Temos aqui o Spotify. Temos aqui o comportamento do carro, o quanto é que ele gastou nesta viagem, quanto é que ele pode gastar também em estacionamento. E depois temos aqui os consumos médios e as autonomias previstas consoante a circulação que fizemos nos últimos 50, 25 ou 10. Depois temos aqui o tune-in, tem uma série de estações, esta é uma questão de selecionar, dá para escolher aquela que nós queremos. Depois temos aqui a câmara traseira, mas depois também dá para configurar o que é que queremos. Por exemplo, temos aqui o zoom, que pode permitir fazer reuniões online enquanto circula, mas ainda não consegui testar isto. O navegador. E tem uma série de aplicações aqui que se pode pôr até mesmo aqui. Por exemplo, desembaciar. Eu vou pôr aqui. Dá para pôr aqui, por exemplo. Que às vezes o desembaciador dianteiro dá jeito. Depois para o volante aquecido, a climatização. Mas a climatização já temos aqui. Nesta zona. Não se justifica. Portanto, aqui devemos pôr o atalho. Aquelas aplicações que mais justifica ter aqui à mão de semear. Até cá a partida para mim parece-me ser essas. Depois temos também aqui a dashcam também pode ser importante. Ar-condicionado. Ativa-se aqui. Carrega-se outra vez e temos aqui as várias opções. Posso pôr em automático ou não. Portanto, é possível só pôr ventoinha. Aumentar aqui a ventoinha.
Ligamos aqui o ar-condicionado, pomos em automático para pôr à temperatura desejada. Podemos pôr os bancos em automático, o volante também em automático, ou então desativar tudo. Agora, há aqui um pormenor importante. Tem a ver com a possibilidade de poder selecionar só para o condutor ou só para o passageiro. Como é que desativamos, por exemplo, só para o passageiro? Prima para desligar. Portanto, o que é que se vai fazer? Mantemos espremido e pronto. E deixa de estar a funcionar ali no lado do passageiro. Para ligar, basta tocar outra vez. E é possível manobrar aqui também a direção do ar-condicionado. O ar-condicionado para o condutor não é possível desativar, só para o passageiro. Vamos desativar aqui e manter só para o condutor. E vamos aqui para a zona traseira. Na zona traseira é sempre possível ativar assim desta forma, ou então até no ecrã de trás também é possível ativarem o ar-condicionado. Depois também aqui é possível selecionar o aquecimento, desativar e desligamos aqui. Voltamos aqui à dianteira. No fundo é isto. Já agora é possível aqui agendar um período para aquecer o carro, ter o carro à temperatura ambiente. Isto é ótimo para locais onde esteja muito mais frio, ou então quando esteja calor. Por exemplo, se estiver frio é bom termos o carro à temperatura de 20 graus quando chegamos e saímos com ele. Ou então quando está calor é exatamente a mesma situação, estamos numa zona de 35 graus, entramos no carro logo de manhã e já temos 20 graus. Já dá para pré-programar isso. Ora bem, temos aqui a app, a aplicação da Tesla. Nós aqui podemos fazer aqui umas coisas engraçadas. Dá para fechar o carro, dá para abrir aqui a porta de carregamento, dá para abrir a frunk, dá para abrir a mala, dá para ver a pressão dos pneus, para controlar. Podemos também aqui fechar a mala. A frunk ainda não dá para fechar. Temos para sinais de luz da buzina. Este iniciar é o summon, é tipo summon, mas para isso era preciso ter o full self-driving. De resto, aqui dá para ver portanto, a climatização, o estado em que o carro está. Dá para pôr o volante a aquecer, o aquecimento alto, dá para pôr frio, por exemplo. Aqui também é a mesma situação, eu já estou a sentir o banco frio, por exemplo. Depois temos, o que é mais importante aqui? Dá para ver aqui o estatuto de carregamento do carro, quanto é que se carregou, onde se carregou mais. Aqui, portanto, define-se, pode-se configurar aqui nas definições os contratos que tem, quanto é que paga por kilowatt, porque depois aqui ele faz as contas automaticamente consoante as cargas que se faz, ou no supercharger, ou em casa, ou noutro sítio. Aqui dá para fazer uma assistência, dá para pedir uma assistência. Eu tenho aqui uma marcação que é para resolver aqui uma pequena questão aqui no banco do condutor.
Afaste da viatura, por favor. Afaste da viatura, por favor. Vou mostrar como é que funciona o Tesla Vision a nível de estacionamento traseiro e dianteiro. Vamos começar pela parte traseira. Faço isto. Vou fazer isto. Reparem que aqui a Tesla Vision começa a ver que há aqui uma parede. Só que o grande defeito é que não mede em centímetros a distância que estamos na parede. Temos aqui as barras que nos servem de referência. Devagar, devagarinho. Estão a ver aqui um fundo vermelho? Começa a apitar já. Aumenta. Pronto. Agora, fazer para a frente. Estamos aqui. Começa a ficar mais vermelho, mais vermelho. E pronto, aqui até manda parar. Portanto, isto é o Tesla Vision. Para mim, um dos melhores pontos a nível de segurança que este carro tem quando estamos a conduzir o Tesla é quando queremos mudar de faixa para o lado esquerdo ou para o lado direito. Ao fazer para o lado esquerdo, clicamos aqui. Se houver um carro a passar na faixa do lado esquerdo, acende-se aqui um fundo vermelho. Significa que nós não podemos passar. Mas o melhor disso tudo é que também aqui aparece um ponto vermelho. O mesmo acontece no lado oposto. Se tivermos aí queremos voltar para a faixa da direita, ao fazermos com a faixa da direita, também no outro lado vai aparecer uma luzinha vermelha. E aqui também um fundo vermelho. Vou exemplificar com uma mudança de faixa para a esquerda. Estejam atentos aqui a uma luzinha vermelha e aqui a um fundo vermelho. Aqui está o vermelho e ali está o vermelho. Conseguem ver? Aí está. Não posso passar ainda. Agora as luzes apagam-se e agora posso passar. E o pisca deixou de ativar. Posso fazer outra passagem em segurança. Está outra vez, vermelho, não se pode passar, vermelho, agora posso fazer outra passagem. Vou arrancar com o carro e vamos lá andar. Vou pôr aqui a morada, Arcozelo. Pronto, por exemplo, uma coisa assim. Como eu me enganei no caminho, não se pode sair aqui, eu vou fazer aqui marcha atrás, que é para voltar para trás, que eu estava distraído. E portanto, para sair é por ali. Vamos respeitar aqui as leis. Detectar o peão. Eu vou ligar o ar-condicionado. Está muito calor. E já agora vou pôr isto em automático. Vou pôr aqui o assento em automático, já está a arrefecer. Ah, que maravilha! Mas eu não vou respeitar aqui eu vou por um percurso diferente.
eu excedi a velocidade em 3 km a hora, ele começa já a avisar. O que é que eu faço? Aqui neste pequeno altifalante eu desativo. Outro pormenor importante é os piscas. Eu vou-vos já mostrar agora aqui nesta rotonda que aí vem, porque acontece uma coisa engraçada. Eu, depois de ter terminado a manobra, o pisca apaga automaticamente, o que é uma coisa muito boa. Eu vou já de seguida exemplificar esse movimento. Portanto, aqui está, pisca. Aí está, apagou sem qualquer intervenção da minha parte. Vou repetir outra vez, na rotonda. Ele vai apagar agora. Aí está. Por exemplo, aqui também podemos saber o gasto que estamos a ter aqui no carro, em termos de condução, climatização e condicionamento. Vocês já conhecem isto de episódios anteriores, podem ver alguma das road trips que eu já fiz, inclusive testes de autonomia, para poderem constatar como é que isto funciona. Aqui também avisa que é um radar de controle de velocidade adiante, que é já aí à saída. Eu agora vou ligar o autopilot. Aqui está em cruise control adaptativo, foi só uma vez. E agora, uma, duas. E está, autopilot ativado. É só carregar neste botão aqui. E ele faz a condução sozinho. Aplico ligeira força, sim senhora, muito bem. Ok, porque é que ele está a abrandar? Não faço ideia. Mas o certo é que ele está a abrandar bastante. Não entendo porquê. Portanto, eu vou desativar o autopilot. Não foi um phantom braking. Isto não foi um phantom braking. Mas não percebo porque é que ele abrandou, tendo em conta que a velocidade máxima são 80 km a hora. E pronto. Cruise control. Uma vez só, tiro o pé do acelerador e é só movimentar o volante. Aqui tem aqui a barra do consumo. Por exemplo, se eu abrandar, aqui uma barra verde aqui está a regenerar. Portanto, eu acelero, tiro o pé do acelerador e ele começa aqui a regenerar. Vai travando, mas vai regenerando ao mesmo tempo. Foi esta a apresentação do Tesla Model 3 Highland Rear Wheel Drive. Obrigado e até ao próximo episódio.